Fala, meus queridos, beleza? Guilherme aqui. Bora lá então para mais uma resolução da nossa revisão de pré-cálculo. Aqui na nossa parte 4, a gente tratou de expressões racionais. Então, galera, se você está vendo esse vídeo no YouTube, já peço que você deixe seu like, já se inscreva no canal para dar aquela força para o nosso trabalho. Na questão número 1, pessoal, eu pedi que vocês encontrassem o domínio das expressões. Lembrando que o domínio, pessoal, são aqueles valores que a variável pode assumir. Então, quando a gente vai encontrar o domínio, a gente tem que estudar que valores que a variável não pode assumir. E no estudo do domínio, pessoal, basicamente, a gente vai estar interessado em dois tipos de situações que não podem acontecer. Então, você não pode ter uma divisão por zero, então você nunca vai ter um x, por exemplo, dividido por zero, né? Um número qualquer dividido por zero. E você também não pode ter raiz de número negativo. Então, agora que a gente já sabe isso, na letra A, então, a gente tem 1 sobre raiz de x menos 1. Então, eu sei que o x menos 1 ele tem que ser diferente de zero, né? Você não pode ter divisão por zero. Só que eu também sei que x menos 1 ele tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Você não pode ter raiz de número negativo. Juntando, então, essas duas informações, galera, eu tenho, então, que o x menos 1 ele tem que ser maior que zero. Então, o meu domínio vai ser quem? O meu domínio ele é x, que pertence aos reais, tal que x é maior que 1. Se eu passo aqui o x, né, no x menos 1, o menos 1 para o lado direito da desigualdade, você vai ter o x maior do que 1, beleza? Esse não vai ser nosso domínio da letra A. Na letra B, toda vez que a gente pegar uma situação como essa, com frações de polinômios, a gente sempre tem que tentar fatorar esse cara. Então, no numerador, eu não posso fazer nada com esse polinômio, eu vou simplesmente reescrevê-lo, tá bom? E no denominador, eu posso fatorar esse cara. Então, vamos relembrar daquela nossa fatoração, que eu tenho que ter aqui x mais r, que multiplica x mais s, tal que r é igual a soma, né, de b mais c, que são os coeficientes que multiplicam aqui o x e o número, e o s é o produto entre esses caras. Então, vamos lá. Eu tenho que ter que a minha soma é menos 1, e o meu produto ele é menos 2. Então, eu tenho que ter que o maior dos números ele tem que ser negativo. Então, eu tenho que ter menos 2 e 1, porque menos 2 vezes 1 vai ser menos 2 o produto, né? E menos 2 mais 1 vai ser menos 1 a soma. Então, aqui eu tenho que ter x menos 2, x mais 1. Agora, olha só. Aqui, eu não consigo simplificar, eu não consigo cortar nenhum desses fatores. Ou seja, eu vou ter que analisar o domínio simplesmente pelo denominador. Então, o que o denominador está me falando? Que eu tenho que ter o x menos 2 diferente de zero e eu tenho que ter o x mais 1 diferente de zero, tá? Se eu passo o menos 2 para o lado de lá, isso vira simplesmente que x é diferente de 2 e a mesma coisa com 1. X é diferente de menos 1. Então, como que vai ser o domínio desse cara? O domínio é um x que pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 1 e x é diferente de 2. Na questão número 2, eu pedi agora para que vocês executassem as operações simplificando as expressões. Aí sim, né? Essa vai ser um tipo de questão que vai aplicar tudo que a gente viu até agora, beleza? Nas fatorações das expressões, nas simplificações, nas propriedades ali de multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fatorar essas expressões, tá? Então, eu quero ter uma fatoração aqui desse primeiro termo, tal que a soma é 2 e o produto ele é menos 15. A gente sabe, então, que se o produto é menos 15, um dos números tem que ser negativo, beleza? Então, um dos números negativos, eu sei que a soma entre eles é 2. Então, se a soma é positiva, o maior dos números tem que ser positivo. Então, que números ali, né? Que você vai ter uma multiplicação que vai dar menos 15, sendo que o maior dos números vai ser 5. E a soma entre eles tem que dar 2. 5 e menos 3, beleza? Então, aqui vai ficar x mais 5, x menos 3. 5 mais 3, no caso, vira 5 mais menos 3, dá 2. No denominador, a gente tem o famoso a ao quadrado menos b ao quadrado, e isso vai ser fatorado como x mais 5, x menos 5, né? É o produto da soma pela diferença. E aqui, do outro lado, não tem nada que a gente possa fazer. Então, a gente vai escrever simplesmente o x menos 5 sobre x mais 2. Agora que a gente já fatorou, vamos lá e vamos fazer as simplificações. Eu tenho aqui, então, um x menos 5, que eu posso cortar com esse outro x menos 5. E eu tenho um x mais 5, que eu posso cortar com esse x mais 5. Quem que sobrou aqui para mim, então? X menos 3 sobre x mais 2. Posso simplificar esse cara além disso? Não posso. Então, essa é a nossa resposta. Letra B. Letra B é basicamente a mesma ideia,
com o seguinte detalhe. Aqui na letra B a gente tem uma divisão. Se é divisão, o que a gente tem que fazer? A gente vai escrever o primeiro termo e vai multiplicar pelo inverso do segundo. Então, o inverso, o denominador, pula para cima. E o numerador pula para baixo. Então, agora que a gente já realizou essa operação ali da divisão de frações, a gente tem que fatorar as expressões. X mais 3 pode ser fatorado? Não pode. Agora, 4x² menos 9 pode ser fatorado. Por quê? Novamente, é da forma a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, como que eu fatoro esse cara? Eu tiro a raiz de 4x², fica 2x. E tiro a raiz de 9, que é 3. Então, aqui fica 2x mais 3, 2x menos 3. Que multiplica aqui. Até então, pessoal, a gente consegue fatorar uma expressão que é do tipo x² mais bx mais c. Ou seja, não tem nenhum número multiplicando x², tá? Como que eu faço, então, para transformar esse cara aqui em x²? Eu divido todo mundo por 2. Então, por quê? Se eu divido todo mundo por 2, aqui vai ficar como? X² mais 7 meios, né? 7 dividido por 2, que é 3,5, mais 3,5x, menos 15 meios, 15 dividido por 2, que dá 7,5. Então, perceba que essas expressões, a gente realizou uma divisão por 2, então eu tenho que vir aqui e multiplicar por 2. Então vamos lá, agora eu posso fatorar esse cara porque é daquele tipo que eu conheço, x² mais bx mais c. Como que eu fatoro? Eu sei que a soma tem que dar 3,5 e o produto tem que dar menos 7,5. Novamente, o produto é negativo, um dos fatores tem que ser negativo, mas o maior fator tem que ser positivo, porque a soma deu positiva, beleza? Então vamos lá, 7,5 a gente pode pensar em 75, para ficar mais claro da gente visualizar, beleza? 75 dividido por 5 é 15, tá? Então, aqui eu vou ter o seguinte, x menos 1,5, e o outro fator é x mais 5, porque 5 vezes menos 1,5, a gente volta para o menos 7,5, beleza? E 5 menos 1,5, a gente vai para o 3,5. Show de bola? Na expressão aqui de baixo, a gente também vai fazer a mesma coisa. Aqui é mais simples, né? A soma tem que dar 7 e o produto tem que dar 12. Aí fica fácil, 3 e 4, né? Então, aqui fica x mais 3, x mais 4. Então tá, agora que eu fatorei essa galera toda aqui, eu vou ter que cortar aqueles termos que podem ser cortados. Então, por exemplo, eu tenho x mais 3 aqui e um x mais 3 aqui. Eu quero que você perceba o seguinte, aqui eu estou multiplicando todo mundo aqui em cima por 2. Se eu multiplico por 2 esse primeiro termo, como que vai ficar, pessoal? 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1,5, menos 3. Então, agora eu posso cortar esse cara com esse cara. Quem que sobrou para mim aqui, então? Sobrou aqui no numerador x mais 5 e sobrou para mim no denominador 2x mais 3, que multiplica x mais 4. Consigo simplificar mais? Não consigo. Então, tá aí a nossa resposta final. Letra C, pessoal, a gente tem uma soma de expressões racionais. Como que a gente procede? A gente tem que tirar o mínimo entre os denominadores. Vem aquela mesma história de sempre. Não sei qual que é o mínimo, eu vou multiplicar esses dois caras. Então, eu vou falar que o mínimo vai ser x² que multiplica x² mais x. Então tá, x² que multiplica x² mais x dividido por x² sobra x² mais x. X² que multiplica x² mais x dividido por x² mais x sobra x². Então, como que ficou aqui em cima? X² com x², associativa, 2x² mais x. E aqui embaixo a gente tem x² que multiplica x² mais x. Agora eu quero que você perceba o seguinte, a gente pode fatorar essa expressão aqui de cima. Então, aqui vai ficar x que multiplica 2x mais 1. E aqui embaixo a gente tinha x² que multiplica x² mais x. Agora perceba que eu posso vir aqui e cortar esse expoente, porque eu tenho um outro x aqui em cima. Então, como que fica esse cara agora? 2x mais 1 sobre x que multiplica x², x ao cubo. X que multiplica x, x ao quadrado. Só que agora perceba, eu posso vir aqui embaixo e deixar o x ao quadrado em evidência. Então, se eu deixo aqui x ao quadrado, sobrou ali para mim um x mais 1. Então, está aqui a nossa expressão totalmente fatorada. Na letra D, pessoal, vamos lá. Esse primeiro termo, aqui no denominador, eu tenho o quê? Produto da soma pela diferença. Então, aqui fica x sobre x mais 2, x menos 2. E aqui está somando com 1 sobre x menos 2. Agora, quem que vai ser
o denominador desse cara, que vai ser o MMC, vai ser x mais 2, x menos 2, porque ele já engloba esse outro termo aqui, x menos 2, beleza? X mais 2, que multiplica x menos 2, dividido, né, pelo mesmo aqui, é 1. Então, 1, sobrou só o x ali em cima. X mais 2, x menos 2, dividido por x menos 2, sobra x mais 2. Então, como que ficou esse cara aqui em cima? 2x mais 2 sobre x mais 2, x menos 2. Agora, perceba que eu posso vir aqui e fatorar esse cara aqui de cima, porque eu tenho 2 que multiplica x mais 1 sobre x mais 2, x menos 2. Na letra A, então, pessoal, novamente uma soma ali de expressões racionais, agora com 3 termos. Quem que vai ser o meu denominador, pessoal? Tiro o mínimo. Então, quem que é o mínimo? Né? Aquela velha ideia. Se eu não sei o que é o mínimo, eu posso multiplicar todos os termos. Mas perceba o seguinte, se eu coloco x mais 1 ao quadrado, ele já está englobando esse primeiro cara aqui, porque x mais 1 ao quadrado é x mais 1 que multiplica x mais 1. E eu sei que aqui também, esse 3 sobre x ao quadrado menos 1, na verdade, ele é como se a gente tivesse 3 sobre x mais 1, x menos 1. Então, olha o x mais 1 aparecendo aqui de novo, tá? Então, qual que é o outro termo que não aparece em todos, que vai aparecer aqui na nossa multiplicação? Só o x menos 1 que sobrou aqui. X mais 1 ao quadrado, que multiplica x menos 1, dividido por x mais 1, sobra um fator x mais 1 e o outro fator x menos 1. X mais 1 ao quadrado, que multiplica x menos 1, dividido aqui por x mais 1 ao quadrado, sobra o fator x menos 1, que multiplica ali o menos 2. Então, é menos 2 x menos 1. No nosso último termo, x mais 1 ao quadrado, que multiplica x menos 1 dividido por x mais 1, x menos 1, então o x menos 1 cancela e um dos fatores x mais 1 cancela. Então aqui sobrou 3 que multiplica x mais 1. Beleza? Pegou a ideia? Então, prosseguindo aqui com a nossa conta, vamos expandir essa conta do nosso numerador. X mais 1 que multiplica x menos 1, x ao quadrado menos 1. Menos 2x mais 2 mais 3x mais 3. Isso aqui tudo sobre x mais 1 ao quadrado, x menos 1. Vamos agora aplicar a nossa associativa, né, aglutinando os termos de mesma potência. Então, x ao quadrado só tem ele. E os termos ali com expoente 1 no x. Eu tenho menos 2x mais 3x, então sobrou mais x. Eu tenho aqui então o 3 mais 2, 5, menos 1, 4. E eu tenho aqui embaixo x mais 1 ao quadrado, x menos 1. Então, está aqui a nossa resposta. Na letra F, então, a gente tem uma divisão de frações, sendo que tem fração também no numerador e no denominador. Vamos começar, então, por etapa. Quem que vai ser o MMC aqui dessa parte de cima? O próprio y. Então, y dividido por 1 aqui, próprio y. Aqui fica xy. Y dividido por y, 1. Que multiplica o menos x. Aí perceba que embaixo vai ser a mesma ideia. O MMC é o x, então x dividido por 1, x, que multiplica o y, aqui fica xy. X dividido por x, 1, que multiplica o menos y. Agora, como que eu faço? Divisão de frações, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu tenho xy menos x sobre y, que multiplica o inverso da segunda, que é x, sobre xy menos y. Se eu multiplico aqui xy menos x por x, fica x ao quadrado y menos x ao quadrado sobre, fica xy ao quadrado menos y ao quadrado. Se eu coloco agora x ao quadrado em evidência na equação de cima, fica x ao quadrado que multiplica y menos 1. E se eu coloco y ao quadrado em evidência, ele está multiplicando x menos 1. Então, como que ficou a nossa expressão? Simplesmente x ao quadrado que multiplica y menos 1 sobre y ao quadrado que multiplica x menos 1. Para finalizar, então, a nossa terceira questão, eu pedi mais uma vez que você simplificasse algumas expressões. E lembrando, eu já chamei a atenção de você lá na nossa listinha. São expressões que vocês certamente vão encontrar lá no cálculo, tá? Na letra A, isso aqui é um tipo de expressão típica em cálculo de limites. E na letra B, uma expressão típica em aplicação de regra do quociente lá nas derivadas, tá? Então já fique esperto que pode parecer novamente que muitas coisas que a gente vai revisando aqui são muito básicas, mas elas vão ter aplicação diretas lá no cálculo. Então eu quero que você simplifique essa expressão. 1 sobre 1 mais x mais h
menos 1 sobre 1 mais x, isso tudo sobre h. Então vamos por etapas. Então no numerador aqui, pessoal, quem que vai ser o mínimo dessa galera toda? Vai ser simplesmente 1 mais x mais h, que multiplica 1 mais x. 1 mais x mais h, que multiplica 1 mais x, dividido por 1 mais x mais h, sobra 1 mais x. 1 mais x mais h, que multiplica 1 mais x, dividido por 1 mais x, sobra outro termo. Então aqui sobra um menos 1, que está multiplicando 1 mais x mais h. E essa galera toda ainda está dividida por h. Aqui no meu numerador, então, ficou 1 mais x. O sinal de menos aqui, então, menos 1, está mudando o sinal de todo mundo que está depois dele. Menos 1, menos x, menos h, sobre 1 mais x mais h, que multiplica 1 mais x. E isso tudo dividido por h. Aí perceba o seguinte, aqui no meu numerador, esse 1 ele cancela com menos 1 e esse x cancela com menos x. Então, quem que sobrou aqui para mim, galera? Fica menos h que sobrou. Aqui tem 1 mais x mais h, que multiplica 1 mais x. E aqui eu posso já multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então, aqui ficou 1 sobre h. Agora, esse h corta com esse h. Sobrou aqui para mim, então, menos 1 sobre 1 mais x mais h, que multiplica 1 mais x. Na letra B, então eu quero que você pense comigo o seguinte, primeira coisa, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que colocar o fator em comum. Então, primeiro eu já sei que está aparecendo x mais 1 em todos os caras, só que quem que vai ser o expoente do meu x mais 1? E entre esses dois aqui, quem que vai ser? Vai ser x mais 1 elevado a menos meio. Por quê? Para eu chegar aqui a x elevado a meio, eu tenho que ter simplesmente o 2, que já estava ali, que multiplica x mais 1, porque o expoente menos meio com o expoente 1 aqui fica 1 menos meio, você vai para meio. E aqui, no segundo termo, simplesmente sobrou para mim um x, porque aqui eu já tinha o x mais 1 elevado a menos meio. E aqui embaixo, no meu denominador, eu também posso colocar esse cara em evidência, porque x mais 1 elevado a 1, ele é novamente x mais 1 elevado a menos meio, só que agora aqui eu tenho que ter x mais 1 elevado a 3 meios. Mesma ideia. Por quê? Quando eu somo esses dois caras, fica 3 meios menos meio, 2 meios, que é o x mais 1 elevado a 1. Então agora o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui e cortar esse fator comum. E além disso, eu posso vir aqui e realizar as contas que estão dentro aqui do meu colchetes. Porque eu vou ter 2x mais 2 menos x. E aqui no meu denominador eu tinha x mais 1 elevado a 3 meios. Então, 2x menos x, x. Então aqui ficou x mais 2. E aqui já tinha x mais 1 elevado a 3 meios. Está aqui o meu resultado final. Resultado típico aqui de coisa que vocês vão ver no cálculo 1. Veja aí se você conseguiu entender toda a nossa lista. Tenta fazer novamente aquelas questões que você não conseguiu. Se tiver algum tipo de dúvida, é só me procurar. E mais uma vez eu peço aí que você curta o vídeo, compartilhe com o pessoal, se inscreva no canal. Tudo aí que você pode fazer para ajudar o nosso trabalho, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima lista de revisão. Um abraço, bons estudos e até mais. Valeu!